Galera, lá pelos anos de 200 a.C., Roma, 150 mais ou menos, Roma já estava assim. Com toda a Itália dominada, Sicília, Sardenha, Piemonte e até mesmo um pedacinho da Espanha. Roma não para de crescer porque ela precisa de terra, ela precisa de riquezas roubadas e principalmente de escravos. O problema é que enquanto a República Romana crescia baseada no militarismo, ao lado, muito próximo a eles, existia um outro império sendo formado, que é chamado Império de Cartago. Descendentes dos fenícios, esses caras controlavam o Mediterrâneo. Só para você ter uma ideia, em Cartago existia um edifício em espiral, um edifício cilíndrico, bem no meio da baía, bem no meio do mar dos caras. E uma rampa em espiral, que deixava os navios todos pendurados, igual morcego. Deu algum problema, pum, corta a corda, o navio bate na rampa e faz assim, ó. Já chega na água, a galera já puxa a cordinha, abre a vela e o navio já está pronto para a guerra. Os caras eram sinistros. Eles criaram uma espécie de montagem de navios em regime fordista. Que isso, professor? Sério? Cada parte, o eixo, o leme, o mastro, o casco, as peças do navio eram todas codificadas por um símbolozinho para ajudar na montagem. Então, Amílcar Barca, um grande chefe militar de Cartago, dominou o mar Mediterrâneo por todos os anos e espancou Roma 3 vezes na chamada Primeira Guerra Púnica. A marinha romana não era pária. Agora não sei se é páreo ou páreo. Não era páreo, porque páreo é uma pessoa ruim, para a marinha cartaginesa. E aí os romanos ficaram muitos anos assim, caraca, eu tenho que destruir Cartago, mas porra, os caras estão no mar e o mar eles dominam. Porém, quando os cartagineses chegavam em continente europeu e tentavam enfrentar uma legião romana, aí eles descobriam que essa legião era simplesmente a mais sofisticada, organizada e disciplinada máquina da morte na antiguidade. Então virou um impasse. Roma não vence no mar, os caras não vencem na terra. Mas um vento soprou em favor da sorte dos romanos. E um navio cartaginês encalhou aqui, ó, na Sicília. O que os romanos fizeram? Pegaram o navio e levaram cuidadosamente para Roma. O que fizeram com o navio? Desmontaram cada peça, decodificaram cada código e fizeram aquilo que eles faziam de melhor. Imitar, copiar. 1 ano e meio depois, Amílcar saltava sua veia de ódio quando ele olhou uma esquadra romana 2 vezes maior que a dele. Finalmente, os romanos venciam a poderosa marinha cartaginesa, entravam em continente africano e obrigavam Cartago a pagar uma multa extremamente pesada. Amílcar ficou enfurecido, Amílcar ficou indignado, porque ele sabia que não era uma vitória justa, mas ele não podia fazer mais nada. Então ele olhou para o seu filho, que ainda era uma criança, chamada Aníbal, e disse: meu filho, cresça, mas não perca os romanos de vista, porque será de tuas mãos a minha vingança. Você me entendeu? Sim, papai. O que você vai fazer? Eu vou matar os romanos, papai. Isso, Aníbal. Cresça e mate-os. E assim Aníbal cresceu destinado, melhor, obstinado, a acabar com os romanos. Passaram-se 20 anos, o que nós chamamos de a paz de Cartago, ou seja, uma paz armada, porque Cartago está se preparando para uma revanche, e Aníbal estava preparado já. 20 anos depois, ele era um chefe militar respeitado, filho do grande Amílcar. Cartago tinha se recuperado porque era uma cidade muito rica, aliás, um império muito rico, com conexões comerciais de vários lados. Só que ele tinha um problema que são as legiões romanas. Como é que você vence as legiões? Amílcar, então, estava sentado no seu terraço, tomando seu vinho. Quando ele olhou um grupo de leoas atacando uma galera, uns elefantes. E aí uns elefantes machos, desesperados, cheios de medo, e blau, entrou na floresta e deixou um rastro de destruição. Amílcar ficou impressionado com a força daquele animal. Ele falou: gente, e se eu pegar esse bicho e botar para matar romano? Cara, Amílcar conseguiu pegar 50 elefantes. 50 elefantes.
E o sonho é que os elefantes esmagassem a cabeça dos soldados romanos. Mas, como é que tu chega aqui com 50 elefantes, cara? É muita vontade de matar os outros, cara. Ele começou a sua caminhada, ó, por aqui. Tô falando sério, gente, 2 anos. Chegou no Gibraltar, atravessou geral de balsa. Elefante cheio de medo, atravessando um por um. Caraca, um trabalho imenso, mano. Mas chegou na Espanha, pá, desviou aqui por cima. E aqui, ó, se você conseguir ler, tá escrito Alpes, cara. Os Alpes italianos, a fronteira com a França. É uma cordilheira montanhosa extremamente alta, com frio desgraçado lá em cima. E ele foi, cara. Foi com os elefantes, tadinho. 2 caíram lá de cima. E o que é pior, encontraram uma rocha imensa no meio do caminho que tinha quebrado. Todos falaram assim, é o fim. Como passaremos? Há uma pedra no caminho há uma pedra. Aníbal, o que faremos? E Aníbal, mostrando que não era simplesmente um líder, mas era, acima de tudo, um homem muito inteligente, ordenou que todas as madeiras que eles pudessem recolher fossem levadas para a pedra. E fez uma imensa fogueira. Os soldados começaram a dizer assim, amigo, que é maluco, mano, tá queimando pedra, porra, vai fazer o que queimando pedra? E quando a pedra estava completamente quente, sabe o que fez, Léo? Jogou água. Uá! Estalou. Ah, Léo tá esperto, tá vendo? A pedra, eu não vou saber a reação química, depois pergunta para os nossos queridos amigos e amigas da natureza, Luiz Cláudio e a Carolzinha, mas a pedra faz o seguinte, ó, ela se despedaça, cara. Os caras ficaram tão emocionados que parecia que tinham vencido uma batalha, começaram a gritar, adelante! E os caras continuaram andando. Avisaram a Roma que os cartagineses atacavam por cima, os romanos falaram assim, como foram ousados, vieram pelo continente, vamos enfrentá-lo. E mandaram 3 legiões. Cada legião tem 5.000 homens, então 15.000 mais cavalaria e os oficiais centuriões, vamos botar aí uns 17.000. Estavam os 17.000 romanos lá, pá, escudão, lança, normal, aquela máquina de guerra. De repente, vem os elefantes. Não eram mais os mesmos elefantes que saíram da África. Calma, gente, não sofreram mutação. Mas eles foram adaptados. As presas de marfim foram todas colocadas com lâminas enormes. Se pegar, meu irmão, fura um cara no meio. As patas foram colocadas pulseiras com lâminas que saíam. Se o elefante passa aqui, ele corta uma pessoa. Malha de ferro no peito do elefante para não sofrer flechada nem lança, para não morrer. Agora, beleza, você preparou o elefante. Agora, como é que tu convence ele para ir para a guerra? Porque elefante não é cachorro, né? Cachorro bravo, tu fala, pera. Agora, elefante não vai. Então, meu irmão, como é que você convence um ser que não quer fazer o que tu quer? Também, mas primeiro, Léo, tem uma coisa mais fácil. Vinho, mano. Um barril de vinho para cada elefante. Levantava aqui, o elefante ficava como... Aí tu irrita o bêbado. Pegava a galera e começava a espetar com a lança, as patas, a barriga, os testículos. Pá! Aí o elefante... E tipo, 10 homens puxando de cada lado, né? E apontando para as legiões. Quando ele tava muito puto, muito nervoso... Solta! Soltava, aí vinha o elefante. Na direção das legiões, mano. Aí o que, ó, os soldados de tal centurião. Homens, mantenha a posição! Sim, senhor! Mantenha a posição! Sim, senhor! Mantenha, não, senhor! E saía correndo, meu irmão. E aí abria uma lareira nas legiões. A maior força da legião é na organização. Quando eles desfazem a forma, o que o Aníbal fez? Mandou cavalaria. E a cavalaria veio pelos flancos, matando os romanos de cima para baixo. Assim, ó. Cara, foi uma grande derrota. Dos 15.000 voltaram 2, arrastando o corpo, arrastando o elmo, escudo. Os romanos, meu Deus, o que aconteceu no campo de batalha? Fomos derrotados. Aníbal vem a Roma, carregando gigantes, elefantes. Meu irmão, botaram uma porrada de arqueiro, trancaram os portões, uma legião inteira na frente, tocha durante 15 dias e 15 noites. Os romanos não dormiram, esperando Aníbal e seus malditos elefantes se aproximar. Ele não chegou.
E aí a pessoa falou, ué, para onde Aníbal foi? A estratégia de Aníbal foi um tanto arrogante. Antes de ir para Roma, ele quis saquear e destruir todas as cidades possíveis na Itália, para que ninguém pagasse uma moeda de ouro de imposto para Roma. Ele queria a falência, a decadência. Ele queria deixar uma Itália destruída, devastada. E assim ele foi fazendo por mais de um ano, cara. Mas ele deu uma coisa que você não pode dar para os romanos. Tempo. Nunca subestime os romanos. Um ano e meio depois, quando ele se caminhava para uma outra cidade, ele se deparou de novo com 3 legiões. Pareciam ser iguais, as mesmas de sempre, não tinha muita diferença, a não ser por um detalhe. Atrás das legiões tinham 3 torres de madeira, cada torre com um oficial e um apito no peito. Aníbal achou aquilo estranho, mas preparou os elefantes e vai! E foi o elefante. Daqui a pouco o centurião olhou e... Aí o maluco levantou a lança. Cara, o maluco que levantou a lança. E todas as pessoas atrás dele e ao lado começaram a fazer isso, ó. E o maluco do outro lado começou a fazer o quê? A mesma coisa. O que está abrindo aqui, pessoal? Um corredor. Os romanos entenderam que o elefante não está atacando, ele está só fugindo. E se você der um caminho para ele, ele passa. E aí vem o elefante, os romanos, ai, caraca, e passou, volta, organizadamente. Aníbal mandou 3 elefantes ao mesmo tempo. E aí, mano, foi incrível. Os romanos ensaiaram aquilo igual o desfile de escola de samba. Todo mundo, pá, vem pro lado, pá, vem pro outro, pá, vem pra cá. E os elefantes foram passando como mísseis sem radar que não conseguem encontrar o alvo. Quando o último elefante passou, os romanos fizeram assim, ó. Não vou fazer, tá? Porque eu não sou indecente. Mas é isso que você quer, Aníbal? E Aníbal foi derrotado. Cometeu suicídio e foi uma derrota desastrosa para Cartago. Porque os romanos foram até lá e impuseram, então, humilhações financeiras, multas e impostos que Cartago nunca poderia recuperar sua economia. Acaba a Segunda Guerra Púnica, acaba também a supremacia de Cartago e, aparentemente, nenhum fato mais importante a se contar, a não ser por um detalhe. Um senador romano chamado Catão. Todo o discurso que Catão falava no Senado, todo, não importa qual fosse o assunto, ele terminava sempre da mesma forma. Cartago há de ser destruída! E saía. O cara está falando de peixe. Importamos 0,5 tonelada de peixe e necessitamos de 2 toneladas de trigo. Acabou, senador? Acabou. Cartago há de ser destruída! E saía. 5 anos. Ódio, ódio, ódio. Até que um dia, Cartago se rebela. Não era uma guerra. Cartago estava de saco cheio de ficar pagando imposto. E falou, chega, a gente não vai pagar mais nada, a cidade é nossa. Pá, expulsou os romanos e fechou a porta. Quando chegou em Roma, aquilo chegou de uma maneira que todo mundo, meu Deus, os cartagineses novamente, será a terceira guerra, não podemos permitir. E aí, você deu a voz ao diabo. Catão chegou no Senado e disse a todos, quantos elefantes mais? Quantos Amílcares e quantos Aníbas serão necessários para que vocês entendam de uma vez por todas? Cartago há de ser destruída. E por isso, agora eu me sinto na responsabilidade de puxar uma votação. Quem vota a favor de meu projeto? E ele teve o consentimento do Senado. Ele teve o consentimento do Senado para apagar uma civilização do mapa e da história. Quando as legiões chegaram em Cartago, não foi para reprimir uma revolta, foi para eliminar um povo. Mataram todos. Estou falando todos. Bebês, crianças, idosos, homens e mulheres. Todos. Fugiram alguns, mas a civilização foi aniquilada. Depois da morte e das ruas de sangue, a destruição. Derrubaram todos os edifícios. Não bastasse os destroços, queimaram a cidade inteira. E depois de
toda uma história carbonizada, Catão ainda ordenou que despejassem sal por toda a cidade e disse para que nenhuma outra vida volte a nascer em Cartago. Alguns historiadores chamam de o Holocausto Romano. Pode ser um termo exagerado. Mas, indubitavelmente, ali foi aniquilação. Não foi combate, não foi repressão. Foi aniquilação. E essa é uma página muito triste que nós temos que virar. A República Romana praticamente dobra de tamanho. E cada vez que uma guerra termina, começa a ficar muito claro, começa a ficar muito evidente que a capacidade militar dos generais acabam se transformando também em habilidades políticas. E aí eu vou começar a te desenhar um enredo que é quase uma novela. Mas, 8:04, Léo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Aqui na Península Itálica, um cara chamado Espartacus, um gladiador brabíssimo, um dos melhores da história, conseguiu fugir com 30 outros gladiadores. É o tipo da fuga que dá medo, né? Porque você não tem pólvora, não dá pra dar tiro. Tu vai enfrentar 30 caboclos que são gladiadores na espada, tá ferrado. E aí, o Senado Romano, ele foi convocar as pessoas que poderiam abafar essa revolta. Porque, na verdade, enquanto Espartacus descia, ele juntou 10.000 escravos, ele veio libertando todo mundo. O maluco tava com samurai no corpo, mano. Ele juntou 10.000, 2 legiões. Praticamente, e eles são ex-militares, esses gladiadores, ele coloca a própria soberania da cidade de Roma em risco. E aí o general mais importante na época era Pompeu. Mas Pompeu estava aqui, ó, na Espanha, onde ele era o conquistador da Espanha. E o outro general, que era outro cara importante, porque era o homem mais rico de Roma, era chamado de Crasso. Mas o Crasso não era um homem tão experiente nas artes militares, era um cara muito mais ligado com o sistema financeiro, só que ele era muito rico. E aí Crasso, por estar na Itália, foi determinado para combater Espartacus. E todos os movimentos de Crasso foram muito perfeitos. Impressionou a todos, porque não parecia ser coisa de Crasso. E não era. Na verdade, ele tinha identificado, dentro do seu pelotão, um jovem que ele levou ao oficialato, chamado Júlio César. As origens de Júlio César sempre foram muito estranhas. Uns diziam que era plebeu, outros diziam que a sua família já foi nobre, mas morreu empobrecida. O fato é que César, todos os dias em campo de batalha, mostrava o seu valor e principalmente a sua genialidade. Espartacus foi derrotado. O que houve de repressão foi uma coisa também extremamente sangrenta. Eles colocaram mais de 500 prisioneiros desde o sul da Itália até Roma, na chamada Via Ápia, que é a estrada principal, a cada 100 metros um corpo crucificado. É sério, eles crucificaram mais de 500 pessoas, tentando reprimir o levante dos escravos de Espartacus. O mais interessante é que Crasso voltava para Roma achando que ele ia ter um cortejo de herói. Afinal, ele foi o homem que derrotou Crasso, mesmo que com a ajuda de César. E quando ele chegou lá, Pompeu chegou antes e falou que ele tinha reprimido o Espartacus. E aí o Pompeu fez um desfile da vitória e tudo, cara. Ele não fez nada, ele só roubou a glória do Crasso. Todos os homens ficaram indignados assim, e Roma ficou à beira de uma guerra civil, de uma verdadeira guerra civil. Se não fosse César, o jovem César, que depois de muitas reuniões, conversando com Pompeu, conversou com Crasso, simplesmente conseguiu convencer os caras a criar o que nós chamamos de primeiro triunvirato. Peraí que o controle tá. Galera, o primeiro triunvirato envolveu Pompeu, Crasso e César. César era um testa de ferro. Os homens poderosos eram Crasso e Pompeu. Mas para não parecer que o general era o cônsul, César assumiu a parte de deliberar o comando, o governo. E ele começou a ser o homem mais inteligente de Roma. César fez um governo brilhante, enriqueceu a ele, enriqueceu os 2 generais e ainda conseguiu ganhar o amor da plebe. César estava vivendo uma espécie de Getúlio Vargas da antiguidade. A galera adorava aquele maluco. E esse crescimento tão grande de César
começou a incomodar os dois, Pompeu e Crasso. Pompeu tinha casado com a irmã de César, porque César ofereceu uma maneira de trazer Pompeu mais próximo dele, já que ele era amigo de Crasso. Olha a cabeça do César. Mas os dois generais perceberam que César estava indo longe demais. Mas como tirar César? Como destituir um cônsul que está fazendo tão bem para Roma? Lembraram, então, de um antigo projeto. Estão vendo esse mapa aqui, pessoal? A Gália é o que hoje nós conhecemos como França, um pouquinho maior na época, a Gália. E aqui existiam mais de 27 reinos germânicos, um bando de gaulês bárbaro, que volta e meia atacava o norte da Itália. Então era necessário subjugar os gauleses por segurança e evitar possíveis invasões futuras. E foi aí que Pompeu fez um discurso imenso no Senado. Disse: é com muito orgulho, senadores, que declaro que o nosso grande problema, a partir de hoje, começará a ser resolvido. A Gália será dominada, a Gália será conquistada e fará parte de nossa gloriosa República Romana. Mas para uma missão tão importante como essa, somente um homem tão importante como ela. César! Aí César viu. Você foi designado por voto unânime a ser o general das campanhas gaulesas. Lhe daremos 8 legiões, César. São 40 mil homens para que conquiste a Roma a glória absoluta. E todo mundo... Ah! E César estava assim, né? Tipo... Pô, tô passando errado aqui. Aí César tava tipo assim... que legal, né? Puta merda, vou ficar mó tempão fora de Roma, fora do consulado, fora de tudo. É uma maneira de afastar o César, mas dá a ele também uma missão importante. E aí César foi, com 8 legiões, tipo, um dos maiores exércitos que Roma tinha montado até então. E subiu a Gália. Pompeu e Crasso pensaram, tá tudo certo? Nós isolamos o César. Só que César, como eu lhe disse, tinha uma mente afiada. Ele venceu diversas batalhas na Gália. Talvez a mais importante tenha sido a Batalha de Alésia, que ele cercou uma fortificação gaulesa, matou todo mundo de fome, bizarro. Mas toda vez que César vencia uma tribo gaulesa, o que ele fazia? Ele mandava uma pequena expedição para Roma. E aí os romanos já estavam ficando acostumados com esses mimos de César. Quando lá de cima o cara chegava e tocava o chifre, todo mundo sabia. César, César, o que nos enviou César? Uma multidão se aglomerava nos portões da cidade. E era sempre a mesma cena. Primeiro vinha um príncipe gaulês, acorrentado nas mãos e nos pés, com aquela barba longa, aqueles cabelos longos, o Asterix. E aí vinha, andando. Aí já vinha a galera, escravo, bárbaro, César te ferrou. Atrás, uma multidão de escravos prisioneiros. Todo mundo, atrás, todos os espólios de guerra, prata, cerâmica, ouro, tudo. E aí vinha um homem responsável para entregar os documentos, entregava para o Senado o relatório oficial, mas distribuía para a galera um monte de panfleto que é chamado de os comentários das guerras gaulesas. Isso você encontra até em banca de jornal, sabia? Tem uma edição dos clássicos, Maquiavel, do Príncipe, e tem lá comentários sobre as guerras gaulesas, são as palavras de César. Como é que tu acha que César descrevia uma batalha, sendo que ele sabe que vai ser lido pelo povo? De maneira poética, né? De maneira épica. Então César falou assim, quando olhei nos terríveis olhos bárbaros de Asterix, senti o sol resplandecender sobre minha espada e cortei sua mão, ordenando que a cavalaria avançasse para termos a triunfal vitória. Todo mundo... César começou a virar um deus, cara. Mesmo tão longe de Roma, a popularidade dele, ao invés de diminuir e se isolar, cresceu. Sabe quantos anos durou a campanha da Gália? 10 anos, cara. César foi até o Danúbio, mano. Ele foi até a Alemanha e construiu uma ponte. Só para dar porrada nos caras, voltou e mandou queimar a ponte. Uma construção incrível, tem documentário sobre isso, a velocidade que eles construíram. César foi até a Bretanha. Foi lá e falou assim, agora a Inglaterra vai ser nossa também. Ele deu o mundo para Roma. Mas nos últimos anos, as notícias que vinham de Roma
eram bem esquisitas. Primeiro, Pompeu tinha se divorciado da irmã, o que era um claro afastamento e uma clara ruptura de aliança. Segundo, Crasso morreu de uma maneira bárbara. Ele tinha ido lá para o Oriente Médio combater uns povos que ele não conhecia. Acabou sendo um fracasso militar, uma estratégia completamente equivocada, e ele foi capturado. Ele foi capturado pelos inimigos. Na hora de que os inimigos levavam, ele gritava: soltem-me, bárbaros! Tenho ouro e prata para pagar 1 ano de comida para todos. Soltem-me, soltem-me! Vão lhe mostrar meu ouro! E só falava ouro, 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 ouro. De repente os caras pegaram, botaram ele no chão. Abriram a boca dele assim, ó. Ele... E aí o maluco veio com ouro fundido, mano. Ouro fervendo. E falou assim: não é ouro que o senhor gosta? Aí você tá falando assim: professor, isso tem uma cena de Vikings. Vikings imitou Crasso, tá, galera? E isso virou até um termo. A gente nem usa mais, mas eu me lembro muito dos mais velhos falarem assim: cometeu um erro crasso. O que é cometer um erro crasso? É cometer um erro enorme, né? Que pode custar a sua vida. E aí César tá lá, vendo o que tá acontecendo, de repente não deu outra. Chegaram 2 cartas nas legiões. Uma pro César e a outra pro seu general de maior confiança, chamado Marco Antônio, general e amigo pessoal de César. César estava na sua tenda quando Marco Antônio chegou. César, à vontade, Marco Antônio. Recebeu uma carta? Recebi, senhor. Creio que você, então, é o mais novo general de minhas legiões. Jamais serei, senhor. Mas são as ordens de Roma. Sigo somente as suas ordens, senhor. Então vamos para casa, Marco Antônio. É hora de dar aos homens um pouco de abraço familiar. Avisem. E aí quando falou assim: homens, desejam ir a Roma, todo mundo... E ele começa a voltar lá de cima da galha, voltando. Só que ninguém sabia o que passava na cabeça do César. Ninguém. O cara tava voltando. E todo mundo: o que está acontecendo? O que César vai fazer? Não sei o quê. Ninguém estava sabendo de nada. E aí César chegou. Deixa eu te contar uma história para a gente terminar essa parte aqui. Existe uma tradição muito forte em Roma, existia, que o soldado cidadão, como eu te expliquei, nenhuma pessoa, nenhum cidadão romano pode entrar na cidade armado. Então existe um rio, que é o rio Rubicão, que eles saíam em época de guerra. Saíam da cidade, todo mundo desarmado, a paisana, atravessava o Rubicão. Depois do Rubicão não é mais Roma. E aí eles iam para o campo de Marte. E no campo de Marte eles faziam um ritual pela noite inteira. É um ritual para que eles recebessem um espírito chamado La Fúria. Então eles ficavam a noite toda. E aí recebia o espírito. Quando a fúria chegava, aí recebia a espada, a lança, o elmo, a armadura, o peitoral, tudo. Então eles vão para a guerra, com a fúria no corpo. Mas quando eles voltam, o que tem que fazer antes de atravessar o Rubicão? Tem que ir para o campo de Marte e fazer a retirada da fúria. Sai! Para tirar a fúria, devolver as armas e entrar como cidadão. Só que tu acha que César quer fazer o quê quando volta para Roma? Quer entrar sozinho, porra? Ele quer entrar com as legiões, né? Só que tem que convencer os caras. E aí César veio. Quando chegou no Rubicão, ele só escutou as tropas. Pá! Silêncio. Ele então vira, calmamente, olha para todos os seus soldados e diz: sigam-me aqueles que amam a Roma acima de suas tradições. A sorte está lançada. E aí o Cezão, mano, o que ele faz? Entra aqui, ó, a imagenzinha, ó. Vai na frente, bota o cavalo e passa o Rubicão. E todo mundo: meu Deus, César atravessou o Rubicão. E todo mundo indeciso no que fazer. Marco Antônio chega e diz: Ave César! Ave César! A Roma! E aí atravessaram o Rubicão, mano. Ficou uma galera, 100 pessoas que não iam romper a tradição. Mas quando o observador lá de cima de Roma olhou e viu 40 mil pessoas, tá bom, vamos botar 30 mil depois de 10 anos? 30 mil! 8 legiões marchando, organizada com César na frente do seu cavalo branco. Mano, maluco.
chegou o mensageiro. Avise ao Senado, Jeremias. Avise que César voltou. Sim, senhor. Jeremias saiu correndo pro Senado, mano. Chegou no Senado. Senhor, César voltou a Roma. E aí, Pompeu? Já não era sem tempo. Mande apresentar agora que organizaremos o julgamento. Não, senhor, não entendeu. Fale, Jeremias, o que foi? César voltou, mas atravessou o Rubicão com 8 legiões. Ele está invadindo a cidade com 40 mil homens, senhor. César está, sim, 40 mil homens. Eu acho que ele quer matar você. É claro, Pompeu. Pompeu fugiu, cara. Fugiu ele, 2 legiões dele e mais um monte de gente que estava traindo César. César chegou no portão, abriram. E tu acha que o povo romano ficou assim, poxa, César, você quebrou a tradição? Claro que não. Voltou Deus, mano. Tava todo mundo acompanhando César no seu cavalo branco, desceu do Senado, entrou e falou, a partir de hoje, depois de tantas traições, eu controlarei o destino da cidade eterna. Então digo a esta casa que a partir de hoje sou o ditador de Roma. Saiu, cumprimentou o público, não ligou para o Senado e começa um período de ditadura, onde César é o primeiro ditador. E a primeira coisa que ele quer fazer é ir no Egito, conhecer uma mulher chamada Cleópatra. Mas isso eu te conto na semana que vem. Fui, galera!